Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br. Está aí na sua tela o nosso espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. Bom, e a Copa do Mundo de Futebol chegou ao fim depois de um mês de muito futebol nas 12 cidades-sede, surpresas dentro de campo e fora dos estádios. Após a final que consagrou a Alemanha tetracampeã, a segunda-feira, dia 14, foi o dia para as avaliações oficiais. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o secretário-geral, Jerome Valcke, deram nota 9,25 para a Copa do Mundo no Brasil. O governo brasileiro divulgou os números da Copa, registrando 1 milhão de turistas estrangeiros durante o evento e 95% deles declararam intenção de retornar ao país. No mesmo período, foram registrados 3 milhões de turistas nacionais. Os aeroportos tiveram um fluxo superior a 16 milhões de passageiros. E, por outro lado, a inflação registrada em junho, no acumulado dos últimos 12 meses, superou a meta do governo. Então, setores como restaurantes, indústria e comércio registraram perdas em vendas e também em produção. Nas ruas, o clima de festa, de troca de experiências entre as diferentes culturas e a hospitalidade do brasileiro foram os grandes destaques. Então, no programa de hoje, a gente abre um espaço aqui para fazer um balanço sobre o que, de fato, ficou da Copa do Mundo no Brasil. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Rodrigo Augusto Prando, que está aqui do meu lado. Ele é sociólogo e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Aproveite aí para mandar a sua opinião, participe da conversa com mensagens, comentários, opiniões para a gente. Queremos saber também que nota você em casa dá para a Copa do Mundo no Brasil. Mande seu recado para a gente, primeiramente pelo facebook.com/canal Futura Oficial. Está aí na sua tela já o nosso perfil na rede social. Você também tem como opção o Twitter, marcando aí a sua resposta, seu comentário, sua opinião com o perfil @canal Futura. Ou ainda você pode pegar o telefone e ligar para a gente no 0 Operadora 21 3523 4098. Enquanto você faz isso, eu dou as boas-vindas ao Rodrigo. Um prazer recebê-lo aqui no estúdio comigo. Rodrigo, tudo bem com você? Prazer é todo meu. Muito bem, obrigado. Muito bom. Bom, para começar, então, esse nosso bate-papo aqui, eu vou dar algumas informações para a gente começar a pontuar algumas questões divulgadas oficialmente pelo governo brasileiro. Então, primeiramente, 1 milhão de turistas estrangeiros, como falei há pouco, passaram pelo Brasil durante a Copa do Mundo e 95% deles declararam intenção de retornar ao país. No mesmo período, aí foram registrados 3 milhões de turistas brasileiros. Os nossos aeroportos tiveram um fluxo superior a 16 milhões de passageiros. Já na área da segurança, trabalharam 177 mil profissionais ainda da segurança pública, na área de defesa e também na área de inteligência. A gente pensando sobre esses números, né, lembrando que antes da Copa começar, o Ministério do Turismo e do Esporte também tinham divulgado um número de 600 mil turistas estrangeiros que viriam ao país. Então, superamos esse número, a expectativa oficial do governo. Agora, lembrando aí, nos últimos 2 anos, né, Rodrigo, uma série de campanhas pela internet criaram hashtags dizendo não vai ter Copa, ou imagina na Copa, duvidando das questões relacionadas à infraestrutura. Como é que você avalia, de fato, o que era a expectativa, às vezes um pouco negativa, e o que de fato foi a organização da Copa no Brasil? Bom, você tem razão. Essas hashtags, isso não estava apenas na internet, nas redes sociais, mas também nas ruas. Vamos lembrar que a discussão da Copa do Mundo, da sua realização, da sua gestão e dos gastos, elas vieram à tona em junho de 2013, não é? Então, os protestos que se iniciaram em São Paulo por conta daqueles 20 centavos no aumento da tarifa, acabou se espraiando e também trazendo à tona a ideia de queremos educação, saúde, segurança padrão FIFA. Numa ironia aí aos poderosos da FIFA a respeito do que era o Brasil. Eu diria para você o seguinte, houve uma certa inversão nas expectativas. E por que eu digo isso? Nós começamos com uma expectativa ruim em relação à infraestrutura da Copa do Mundo, né? Então, esperava-se muitas pessoas, né, o caos aéreo, a dificuldade na mobilidade, ou mesmo questões de segurança. E, por um outro lado, tinha uma crença muito forte na vitória da seleção brasileira. Somos otimistas, né, por excelência. E, além de tudo, na figura do Neymar, né, que é um craque, é um jogador... Tinha muita expectativa em cima desse único jogador, numa equipe... Perfeito, né? Justamente. Por isso que eu destaquei o Neymar. E aí, o que aconteceu? Iniciamos a Copa do Mundo, iniciou-se os jogos... Começou uma reversão das expectativas, assim, já com alguns dias, 5 dias de Copa do Mundo, uma semana,
as coisas se estabilizam, começa a perceber que aquele imagina na Copa ou não vai ter Copa, cede lugar para um otimismo, tá? As pessoas se tornam otimistas. Só que aí nós vamos ter o grande revés, que é a derrota da seleção brasileira, derrota por um placar elástico para a seleção da Alemanha. A pior derrota da história da seleção brasileira por 7-1 contra a Alemanha. Nunca antes na história desse país uma derrota tão dura quanto essa para a seleção brasileira, né? Então aí houve uma inversão das expectativas, mas no limite a gente tem sempre que pensar no aspecto do esporte, da gestão do esporte e também nos aspectos sociais e culturais que estão envolvidos nesse grande evento. Muito bem, então outros dados também divulgados ontem pelo governo brasileiro, um número curioso, até 12 milhões de ligações telefônicas foram registradas nos estádios em dias de jogos, e esses espaços, os estádios, foram frequentados aí por 3,4 milhões de pessoas, e outras 5 milhões visitaram as FanFests, que eram aqueles espaços planejados aí pela FIFA nas 12 cidades sedes para a exibição dos jogos e uma série de eventos e shows. Esses foram alguns dos números apresentados pelo governo brasileiro ontem, durante o balanço de ações da organização da Copa do Mundo 2014. E aí essa questão, você falou, né, fomos derrotados pela Alemanha por 7-1, esse placar histórico. Por outro lado, a gente viu nas ruas a festa aí, a questão da hospitalidade muito comentada, não só dentro do Brasil, mas fora também pela imprensa, mesmo pelos jogadores, nas suas redes sociais, jogadores de diversas seleções postaram fotos aí com os torcedores brasileiros, dizendo que amavam o Brasil. E na final, aí muitos brasileiros torcendo para a Alemanha. Então como é que você vê essa questão do lado social, Rodrigo? A gente teve uma troca muito grande, aprendemos muito sobre culturas de outros países, argelinos pelo Brasil, a questão de Irã por aqui também, países que vivem conflitos, mostrando que também no futebol conseguem apresentar aí resultados muito positivos. Tanto assim que até o Papa destacou esse intercâmbio cultural, esse momento de confraternização entre as nações, não é? Não me surpreende esse aspecto positivo, né? Porque mesmo antes da Copa do Mundo, no dia 2 de junho, foi divulgada uma pesquisa pelo Ibope Inteligência e mais de 70% dos brasileiros, ainda que com certas ressalvas, torciam para que o evento desse certo, esperavam que fosse um sucesso, como efetivamente foi. Talvez nós tenhamos tido a primeira Copa do Mundo praticamente também online, né? Em que as pessoas estavam no Twitter ou nas redes sociais. Eu até brinquei porque enquanto assistia os jogos da seleção eu estava ali com o tablet assistindo o jogo e comentando, e os meus amigos comentando, e infelizmente naquele dia da derrota, em muito pouco tempo o bom humor veio à tona, até uma autodefesa do brasileiro brincando com a própria derrota, mas foi o brasileiro, ele tem essa característica hospitaleira, e o turista que chega aqui encontra um país que ele é continental, 8.511.962 km², se não mudou de quando eu estudei geografia na quinta série, né? Quer dizer, temos essa dimensão, nós temos uma única língua, embora com variações linguísticas, né, nas outras regiões, ela é compreensível por todos os brasileiros. Temos um país que não há cisões religiosas, conflitos armados, casos de terrorismo. Quer dizer, nós tivemos, em questão de segurança, absolutamente tranquilo. Os protestos pensados não vieram à tona. Quer dizer, os números mostram, inclusive, um efetivo das Forças Armadas, das polícias estaduais, né, das polícias civis metropolitanas na rua. Então, assim, foi muito tranquilo. E, obviamente, que o turista, o estrangeiro que chega, vai sentir esse espírito, vai se sentir acolhido. E como não é apenas na Copa, né, em outros grandes eventos, a gente também acolhe muito bem. Com certeza, né? Você falou das redes sociais, inclusive, então chamo você de casa, já falei no comecinho do programa. Vamos lá, mande para a gente também a sua nota aí da Copa do Mundo no Brasil. Como é que você avalia esse grande evento que acabou de terminar aqui no último fim de semana? O Rony Jefferson já mandou o recado dele aqui, disse que a nota foi 6, na opinião dele, achou que não gostou do evento no Brasil, a FIFA lucrou muito e ficou agora para os brasileiros pagar as contas do que ficou, sem contar com a infraestrutura e serviços precários. Na opinião do Rony, obrigado Rony, assim como ele, você de casa, mande também o seu recado. A questão que ele fala aqui dos gastos, né, Rodrigo? Muito foi discutido sobre os gastos excessivos, a Copa das Copas, talvez a Copa mais cara das Copas até agora. A construção de diversas arenas para 4 jogos, 5 jogos, e agora não se sabe muito bem em algumas regiões o que vai acontecer com aquele espaço. Como é que você avalia essa questão do investimento feito pelo poder público em relação à infraestrutura para a Copa e o que agora a gente vai ter que lidar em pagar essa conta, como diz aqui o Rony? Eu estou muito mais próximo aí da nota do Rony do que desse grande otimismo, né?
seria um pouco de ousadia minha como sociólogo trabalhar com essas questões de números que estão mais no campo dos economistas. Mas eu diria para você o seguinte, houve um número aí de 30 bilhões, né, de reais, né, investidos, enfim, que se deixou, na verdade, né, no Brasil, mas ainda a conta vai ser paga, tá? Essas arenas, antigamente eram estádios, hoje são todas arenas, né, o multiuso, né, elas ainda têm que mostrar que podem se pagar. Tem muito investimento. Na verdade, eu diria para você o seguinte, inicialmente foi dito que a Copa seria financiada pela iniciativa privada e que haveria muito pouco dinheiro público. E aí o que aconteceu? O preponderante no investimento ele foi público, ainda que via BNDES, mas o BNDES é um dinheiro que é através dos impostos dos brasileiros. Então, assim, essa expectativa de que pouco dinheiro público ela se inverteu. Dados indicam que 90%, não é, do investimento ele é público. A tão falada matriz de responsabilidade da Copa, que traria as obras estruturais que se tornariam legados desse evento esportivo, se sabe que algumas ficaram prontas apenas em 2017, outras foram entregues de forma parcial e muitas foram até retiradas. Então, assim, eu diria para você aí que o nosso colega que deu nota 6 está uma nota que seria muito próxima da minha. Muito bem, eu vou chamar agora, então, a gente falou da questão da economia, né? Eu vou chamar para o telefone para participar do nosso bate-papo o Aldo Gonçalves, ele é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Aldo? Boa tarde, espectadores, boa tarde, Cristiano. Na realidade, pequena correção, não sou presidente da Associação Comercial, sou presidente do Clube de Diretores Logísticos e do Sindicato de Logística do Rio de Janeiro. Muito bem, correção feita. Então, de que forma você avalia a movimentação da economia aqui na cidade do Rio, por exemplo? Né? Havia uma grande expectativa por conta do volume de turistas que visitariam a cidade e que, na verdade, não se confirmou exatamente como era a expectativa, né? Fala pra gente como vocês avaliam. Exatamente. Primeiro, a questão dos turistas, né? A movimentação de 600 mil turistas na cidade do Rio de Janeiro, mas com relação ao comércio varejista, esses turistas não realizaram compras no Brasil, como era de esperar, não por causa deles, em parte por causa deles, mas principalmente por causa do preço dos nossos produtos, que infelizmente a carga tributária no Brasil é muito elevada. Né? Se os brasileiros estão saindo, fazendo compras em Miami, fazendo compras nos Estados Unidos e da Europa, porque os nossos produtos são muito mais caros. Não era de esperar que os turistas viessem aqui fazer compras. De outro lado, também, os próprios turistas também tinham um perfil, digamos assim, de um orçamento não muito elevado. Então, eles consumiram muito no supermercado, tipo água mineral, fruta, biscoito, etc., e pequenos souvenirs. Então, não contribuíram nada para o comércio. O comércio, nós não fechamos ainda as contas, mas a nossa expectativa, que é o nosso sentimento, é que amargamos uma perda de faturamento de quase 2 bilhões de reais, 1,9 milhões de reais, 1 bilhão e 900 milhões de reais, porque foi uma época muito difícil do comércio. Além disso, também, a própria Copa também tirou o foco do consumo, né? As pessoas estavam voltadas para a Copa, né? Tomar chopp, barzinho, etc. e tal, churrasco, mas não fazer compras. Então, o comércio ficou esvaziado. E um terceiro fator também que influiu bastante foram os feriados que não estavam previstos, feriados quando tinha jogos, por exemplo, no Rio de Janeiro. Isso ainda veio ainda mais prejudicar o comércio do Rio de Janeiro. Muito bem, ainda em relação à economia, volto a falar com você daqui a pouquinho, Aldo, mas no mês de junho, o medidor oficial da inflação no país, o índice de preços ao consumidor amplo, registrado no período de 12 meses, acumulou uma alta de 6,52%, acima do teto da meta de inflação do Banco Central, que é de 6,5%. Segundo o IBGE, as diárias de hotéis e as tarifas aéreas foram os principais responsáveis por essa alta nos índices de inflação. E ainda falando sobre a economia, um balanço registra aí quem mais ganhou e quem mais perdeu com o mês de Copa, né? O Aldo apontou aí a questão do comércio, então quem mais ganhou, a gente vai rodar agora umas informações para você acompanhar enquanto eu explico para você quem mais ganhou. Por exemplo, foi o setor de cervejas. Pois é, vai entrar na tela para você aí uma lista dos setores que mais ganharam ao longo dessa Copa. O setor de cervejas com uma venda superior a 1 bilhão de litros, aí uma alta de 6,3%. Com isso também, claro, os bares aumentaram suas vendas em 25%.
Os hotéis na cidade sede tiveram alta de ocupação de 20% e, em relação ao turismo, os gastos de estrangeiros no país aumentaram em 140% do que o período normal. E os brasileiros que ficaram em casa vendo os jogos do conforto de casa também compraram muitos novos aparelhos de TV. Ajudaram as vendas de televisores terem alta superior a 100%. Pois é, muita gente comprando uma TV nova, mas já tiveram muitos setores da economia que perderam muito durante a Copa. Então, a gente vai mostrar para você agora também uma lista com quem mais perdeu ao longo desse último mês de Copa no Brasil. Em primeiro lugar, foram os restaurantes. Pois é, todo mundo esperava aí que os turistas viessem, gastassem muito com contas e tudo mais. Então, a queda registrada pelos restaurantes foi de 10% nas vendas. Com isso também a indústria perdeu, o Aldo bem citou a questão dos feriados, então com uma queda de 33% na produção e 17% nas vendas de automóveis, por exemplo. E o comércio varejista também cresceu menos do que o esperado no mês de junho. Você falou sobre a questão do prejuízo, Aldo, esperado aí, na verdade calculado ao longo desse mês de Copa. Vocês esperam conseguir recuperar de alguma forma até o fim do ano esse valor que não foi obtido durante o mês de Copa? Não, é extremamente difícil recuperar as vendas, porque você sabe que a grande maioria, 80% das vendas do comércio são compras por impulso. As pessoas compram por impulso. E quando você deixa de comprar, se uma mulher sai para comprar um vestido hoje e a loja está fechada, um ou outro, não significa que ela vai comprar o vestido da manhã. Então, essas compras por impulso representam a grande maioria das vendas do comércio, é claro, excetuando alimentação e remédio, né, que tem que comprar. Essas compras não se recuperam mais. E, além disso, o segundo semestre também vai se revelar difícil por causa das eleições. As eleições vai acontecer o mesmo fenômeno. As pessoas vão ficar polarizadas em torno das eleições, né, que é natural, e tira o foco do consumo. Entendeu? Então, vai ser esse ano está achando extremamente difícil para o comércio, porque no primeiro semestre, com aquela série de feriados, tem algumas manifestações, tem Copa do Mundo, e tem as eleições e essa perspectiva de alta da inflação. Você sabe que a inflação, se situa em vários dados, a inflação corrói o salário do trabalhador e diminui o poder de compra. E isso afeta diretamente o comércio. Com certeza. Então ele vai ganhar menos e gastar menos ainda, exatamente, né, Aldo? As pessoas vão ganhar, o salário fica corroído pela inflação, pelo aumento de preço, né, e o poder de compra acaba sendo diminuído. Então afeta diretamente o comércio. Então as perspectivas não são boas. Aldo Gonçalves, muito obrigado por ter participado aqui do Conexão Futura nesse balanço sobre a Copa do Mundo. Obrigado. Um abraço para você. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar para você de casa, na internet, os dados que eu divulguei aqui sobre o balanço oficial da Copa do Mundo pelo governo brasileiro, também os dados de avaliação da FIFA estão todos na internet, você pode avaliar aí com mais calma em casa. Acesse o site primeiro, o copa2014.gov.br, que é o site oficial do governo brasileiro para a Copa do Mundo no Brasil. Aqui tem uma série de matérias, de reportagens, inclusive com esse levantamento na íntegra sobre o balanço. Também assine aí na internet o site da FIFA.com para saber aí mais sobre, na verdade aqui já tem até as fotos lá da comemoração Brasil na Alemanha, comemoração dos alemães lá também no portão de Brandemburgo. Então saiba tudo sobre a Copa e até a avaliação aí sobre a infraestrutura brasileira avaliada pela Federação Internacional do Futebol. E outro site que eu mostro para você, que é interessante, já que estamos falando de balanço, é uma crítica, aqui, uma crônica do jornalista Juca Kfouri, está no site, no blog dele no UOL. Você pode aqui saber um pouco mais sobre o balanço que ele também faz, um jornalista que acompanha há tanto tempo o futebol no Brasil, acompanhou de perto a organização da Copa do Mundo. Tá certo? Deixa eu aproveitar aqui, Rodrigo, para a gente comentar um pouquinho. Tem mais gente participando aqui, dando notas para a Copa do Mundo no Brasil. Por exemplo, Zoe Neto, pelo Twitter, obrigado. Zoe dá nota 7, diz que é uma conta que ainda temos que pagar, mas acredita que em longo prazo vamos colher bons frutos. Em relação a isso, tem um dado da pesquisa do Ministério do Turismo que 95% dos estrangeiros que vieram ao Brasil para a Copa disseram que vão voltar. Isso pode ser uma expectativa positiva aqui, como diz a Zoe. Sim, mas sem dúvida nenhuma. Você chega num país que está em festa e, na verdade, a Copa do Mundo, ela retira a vida cotidiana, ela suspende o cotidiano, tirando o trabalhador do transporte sofrido, da falta de segurança, dessa inflação correndo salário.
Isso é suspenso e você participa, você chega com uma expectativa da festa e o brasileiro vai te receber também de maneira festiva. Então é óbvio que essas pessoas tenderiam a voltar. Se voltarão ou não, como bem salientou o Aldo aí, os nossos preços são muito altos, né? Então assim, não é fácil, né? Uma alimentação há pouco no aeroporto, R$60 para almoçar aqui no aeroporto do Rio de Janeiro. Então assim, isso tudo dificulta, mas sem dúvida que se essas pessoas voltarão e gastarão, deixarão dinheiro no país, claro. Muito bom. Sidney Assis Chagas pelo Twitter, valeu Sidney pela participação, dá nota 8, mas faz a ressalva, como falamos aqui de estádios e arenas que não sabemos muito bem o que vai acontecer, cita aqui o exemplo de Manaus, não só a questão da arena, falta melhorar o transporte, recapear vias, falta água e energia elétrica quase todos os dias, entre outros fatores, mas parece que durante a Copa isso não foi tão importante, né? Ou não foi tão ressaltado, o clima de festa acabou tomando conta aí da cidade sede no Brasil como um todo. Aline Guimarães pelo Facebook, valeu Aline pelo seu recado, ela já dá nota 5, colocando aí na balança, diz que tem muito mais prejuízo do que lucro, muitas pessoas foram despejadas, outras obras superfaturadas, enquanto nossa educação, saúde e segurança tem um baixo nível. Essa questão mesmo do prejuízo e o balanço, ainda as contas, a matemática está sendo feita, né, Rodrigo? Sim. Mas, a princípio, a gente vê aí um grande número de obras que vão ser bancadas pelo poder público. Sim, não. Como esses números que são oficiais, então eles vão ser melhor matizados, economistas vão calcular, muita coisa ainda não está computada aí. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Inclusive porque foi uma Copa absolutamente politizada, da perspectiva do marketing, da vitória ou até mesmo na derrota. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque como também ressaltou o Aldo há pouco, a despeito da Copa do Mundo, no segundo semestre nós teremos eleições. Então é um ano de 2014 muito atípico para o Brasil, com 2 grandes eventos que mobilizam não apenas a racionalidade, sobretudo a paixão das pessoas. Muito bom. A gente tem ainda um minutinho antes de encerrarmos. Eu quero ler uma participação aqui da Bárbara Lopes pelo Facebook. Muito obrigado, Bárbara, pela mensagem. A Bárbara dá nota 7,5 à Copa do Mundo no Brasil. E diz que, ao contrário do que muitos pensavam, a Copa aconteceu, mas o entusiasmo da população em busca de mudanças para o país, será que terminou junto com a Copa? E aí, para a gente encerrar aqui, emendo na pergunta da Bárbara, Rodrigo, a questão que vimos aí, apesar dos pesares, tivemos Copa, a infraestrutura não ficou pronta aí em todas as cidades sedes, como bem dissemos, mas foi meio que um teste para o Brasil receber aí um dos maiores eventos do mundo, não só do mundo do esporte, mas com os grandes eventos que mobilizam tantas pessoas, né, sendo a FIFA a entidade que tem mais membros do que a própria Organização das Nações Unidas. Então, o que fica de rescaldo para o povo brasileiro? Que aprendizado a gente tira a partir desse grande evento que passou pelo nosso país no último mês? Uma pedagogia, sem dúvida, quando você trata de aprendizado. Note bem que os nossos telespectadores aqui foram mais críticos do que a FIFA, que deu uma nota 9,25, até porque a FIFA lucrou muito, foi a Copa que mais deu dinheiro para a FIFA até hoje na história. Eu acho que a ideia central dos protestos e de se exigir um padrão FIFA para vários outros serviços públicos deve prevalecer. Eu acredito que essa discussão da Copa do Mundo não termina agora, inclusive por conta do que acabamos de falar, desse balanço que vai ser melhor realizado, né, com o que foi ganho e com o que foi gasto. E eu acredito que o brasileiro tem que pensar que o Brasil sim consegue receber as pessoas bem, e o Brasil conseguiu sim durante um tempo, por exemplo, ter segurança nas ruas. Um dado que me assusta como cientista social, como sociólogo, é que nós perdemos por ano no Brasil 50 mil pessoas assassinadas. Em 4 anos, 200 mil pessoas. Se somar todas as guerras e conflitos armados no mundo, não dá o que nós perdemos. Isso porque não estamos computando o trânsito. Então, o mapa da violência 2014 está disponível, está muito próximo disso, deve ter até aumentado um pouco. Então, isso é preocupante. Se nós conseguimos dar segurança e tranquilidade para o cidadão brasileiro durante esse mês, por que nós não conseguimos dar no restante do ano? Isso é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer. Muito bem, com essa reflexão que o Rodrigo propõe para a gente, então a gente encerra a conexão de hoje. Rodrigo, muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio comigo. O prazer foi tudo meu, agradeço a você e aos telespectadores. Muito bom. Espero você em casa, então, aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite no site do Futuro. Um abraço para você e até o próximo Conexão.